A Emunar de Al e Al, chamados irmãos da Querrilar de Comunhão do Mashiach. Bem-vindo mais uma vez a esse momento sublime, momento onde parte do corpo do Mashiach se reúne nesse mecanismo que temos em mão. Então, meu boas-vindas a cada um dos irmãos que vem chegando para esse momento de bate-papo, para esse momento de reflexão das Escrituras. A Emunar de Alcha, querida irmã Eli, toda a sua casa, seja bem-vinda. Irmã Sandra, querido irmão Lorival e toda a sua casa, um beijo na sua mãe. Bem-vindo na Querrilar de Comunhão. E possamos, nesta noite, estar inspirado pelo Ruach Kadosh para estarmos falando aqui de um assunto de tamanha importância que compromete a vida de cada pessoa que já passou aqui na Terra e ainda está, e talvez, se houver tempo, para algumas pessoas que vêm chegando. Querido irmão Celso Carlos, da parte de Alcha, querida irmã Michele Lima, irmão Ajanailton, irmão Cleito, forte abraço a cada irmão que vem chegando aí. Nesse momento, querido irmão Regi Alves, meu companheiro de verdades e mentira, forte abraço, querido. Um abraço na esposa, que o Eterno continue derramando da sua benevolência na sua casa. Querida irmã Lucila Pereira, bem-vinda, querida irmã, na Querrilar de Comunhão, irmã Lourdes Santos, irmã Belone Nunes, todos que têm desenvolvido esse hábito de nós estarmos aqui aos domingos. Querida irmã Urildes de Vargas, bem-vinda, querida irmã. Querida irmã Denir, a Emunar de Al e Al Chati, querida irmã, que o Eterno continue derramando da sua benevolência na sua casa. A Eunice Maria, nossa querida irmã de Franca, um grande abraço aos irmãos da Grande São Paulo e do interior também, em nome de Alcha Mashiach. Todos os amados irmãos, nossos amados irmãos de Portugal, nossos queridos amados irmãos da África, querido irmão Jorge Barros e toda a sua casa, a família Johnny, todos sejam bem-vindos, querida irmã Josi, que o Eterno continue guardando a ti e esse bebê que está chegando aí em nome de Alcha, querida irmã José, Donizete, mãe Edmar Martins, irmão João Fernando, todos os amados irmãos que vêm chegando aí. Chega lento aqui para mim, amados. Mas na medida que vem chegando, a gente vai fazendo menção, dando uma saudação aos amados irmãos. Irmão Osmair Moraes, querida irmã Cleito e irmã Valéria, paz de Alcha, bem-vindo, em nome de Alcha, queridos irmãos. Maria Estela, irmã Maria Estela, irmã Edmeia, nossa querida irmã Alba Valéria, paz de Alcha, querida irmã, em nome de Alcha Mashiach, irmão José, Donizete, enfim, todos os amados irmãos, sejam bem-vindos nesse momento, um breve momento, na verdade, né, irmãos? Para esse momento de reflexão. Irmão Lauro Teixeira e todos os amados irmãos aí. Um abraço para todos os amados irmãos, aqueles que eu não fiz menção e que vêm chegando aí, que o Eterno continue abençoando as vossas vidas. E toda a Querrilar do Mashiach espalhada nos quadrantes da terra. Irmão Roberto, tu vai falar de que hoje? Eu coloquei na preliminar, né, da nossa Bani, já a notificação daquilo que nós queríamos falar lá no nosso folder. Querido irmão Dito, todos os amados irmãos, querida irmã Edna Yaldin, todos os amados irmãos aí. Então já coloquei lá no nosso folder, lá 3 dias antes, a temática de que nós vamos falar. 3 madeiro e 3 destino no Calvário. Como é que é, irmão Roberto? 3 madeiro e 3 destino no Calvário. Esse é o nosso tema. Escreva aí para você nunca mais esquecer disso. 3 madeiro e 3 destinos no Calvário. E vamos ver o que o Ruach Kadosh vai nos ajudar aqui com essa fala em nome de Alcha Mashiach. Querido irmão Paulo do Marde, nosso amigo Paulinho, bem-vindo, irmão Gilberto e Al, todos os amados irmãos que vêm chegando aí, em nome de Alcha Mashiach. Oremos nesse exato momento. Soberano, na tua presença nos colocamos, declarando a nossa total limitação, a nossa total dependência de Ti e do Teu poder através do Ruach Kadosh. Perdoa, sim, os meus e os nossos pecados em nome de Alcha e justifique-nos pelo sangue precioso derramado naquele madeiro,
Justifique-nos na presença dos nossos adversários, dos dedos que se apontam e de toda a sorte de acusação. Que venha cair por terra e que possamos ser felizes, ó Pai. Que podemos ser felizes agora, ó Pai, através do Teu Ruach Kadosh, sopra nos nossos lábios. Abra a porta do entendimento, nos revele na profundidade do saber espiritual tudo aquilo que precisamos nesta noite compreender e entender. E que a Tua palavra vá e produza o resultado ao qual está sendo enviada na noite de hoje, em nome de Yahshua o Mashiach. E que assim seja, para louvor, para exaltação do nome poderoso de altos exércitos. Bom, então vamos estar falando aqui, em nome de Yahshua, daquilo que o Pai agregou no decorrer da semana ao meu coração. 3 madeiros e 3 destinos no Calvário. Então precisamos entender algumas questões que está agora em evidências. O evangelista Lucas, ele registra apenas 3 das 7 declarações, e a primeira, a segunda e a última, a oração de Yahshua por seus inimigos e seu ministério ao ladrão arrependido, se encaixam perfeitamente com o propósito de Lucas de mostrar Yahshua o Mashiach como filho do homem, o Salvador, compassivo, que cuidou dos necessitados. Lucas registra isso com muita ênfase, com olhos clínicos, com o poder de discernimento. Onde está escrito isso, irmão Roberto? Está lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no verso 34. Lucas 23, verso 34, que está escrito: enquanto o pregavam no madeiro, e Yahshua orou repetidamente: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Yahshua orou isso, irmão Roberto, só você ver lá. Lucas 23, 34. Não apenas colocava em prática o que havia ensinado, porque é legal você ensinar e viver o que você ensina. Lucas capítulo 6, verso 27 e verso 28. Lucas 6, 27 e 28. Como também cumpria a profecia que dizia: pelos transgressores intercedeu. Onde está escrito isso, irmão Roberto? No livro do profeta Isaías, para quem não sabe quem é Ishaial, capítulo 53, versículo de número 12. A morte no madeiro de Yahshua, no Calvário, é um dos eventos mais significativos da história da humanidade. É, irmão Roberto? É o evento mais significativo da história da humanidade. Naquele dia, 3 madeiros se ergueram no Gólgota, cada uma com uma história e um destino diferente. Olha que coisa interessante. Naquele dia determinado daquele ano, se levanta 3 madeiros no Gólgota, ou Gálgata. Foi providencial e Yahshua ter sido asfixiado, morto naquele madeiro, entre os 2 salteadores, 2 ladrões. Pois assim ambos tiveram o mesmo acesso ao Salvador. Ambos puderam ler a inscrição que Pilatos escreveu: este é Yahshua de Nazaré, o rei dos Ialdim. E ambos puderam vê-lo, entregar a vida pelos pecados do mundo. 2 testemunhas oculares ao lado de Yahshua, naqueles 3 madeiros que ali estavam fincados no Gólgota. Yahshua no meio, e à sua direita e à sua esquerda 2 salteadores, 2 ladrões, 2 homens que viviam à margem da criminalidade. Eles eram uma vergonha para a sociedade. Eles eram uma escora para aquela sociedade. Porém,
tiveram um momento muito nobre de estar um à direita e um à esquerda no Gólgota, naquele dia determinado, naquele ano e naquele mês. Na mensagem de hoje, nessa temática de hoje, eu quero convidar cada um de nós a olhar para os 3 madeiros do Calvário e extrair algumas lições. Podemos extrair, irmão Roberto? Podemos extrair algumas lições e lições importantes para a nossa emuná, irmãos. Você tem que colocar no seu coração que você precisa a cada dia se agigantar nas suas convicções. A sua emuná e a minha emuná todo dia colocado à prova para ver se ganhamos o selo da aprovação. Não se engane com isso. Estamos num período de aperfeiçoamento, E nessa noite o Pai nos dá essa paraxá, mais uma porção de alimento sólido para a minha vida e para a tua vida. No madeiro do meio se encontrava Yahushua, o Salvador, e foi ali martirizado para redimir a humanidade. Já aprendemos de cara que esse personagem, Yahushua o Mashiach, ele se encontrava no meio. E por que no meio? No decorrer da nossa fala você vai entender por que Yahushua estava no meio. Já posso até adiantar. Yahushua estava centralizado, ele estava no meio. É isso que ele tem que fazer na minha vida, é isso que ele tem que fazer na sua vida e na vida de todos aqueles que entregaram o seu ser, abriram o seu coração. E Yahushua tem que estar no centro da sua vida. Ele não tem que estar nem na ponta, nem na outra, nem na retaguarda. Ele tem que estar no centro. Então já começamos a aprender que esse centralizar de Yahushua no meio dos 2 salteadores tem um significado tremendo. E quando chegaram ao lugar chamado a caveira, o Gálgota, ali colocaram no madeiro e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Ele sofreu, morreu para pagar o preço pelos nossos pecados. O madeiro de Yahushua é a ponte entre Yahweh e a humanidade, irmãos. Você vê que tinha um na direita e um na esquerda. E Yahushua, ele estava no centro, conjecturando, fazendo uma ponte. Quem quisesse vir até ele, tanto o que estava no lado direito, tanto o que estava no lado esquerdo, irmã Eli, tinha acesso a Yahushua. Por isso que ele estava no meio. Por isso que ele tem que estar no meio de toda a história na humanidade. Ele tem que estar no meio do berço familiar, ele tem que estar no meio da sua casa. Por quê, irmão Roberto? Porque se um filho se converter, Yahushua é a ponte. Ele é a ponte que leva a Yahweh. Se um ente querido se converter, ele está no meio para fazer a ponte. Não importa que lado esteja, se seja do lado direito ou seja do lado esquerdo. Ele está no meio para fazer essa ponte. Então preste bem atenção no contexto histórico dessa fala. Yahushua, mesmo em sua agonia, ali, na morte de Marte, mostrou compaixão e benevolência, intercedendo por aqueles que o colocaram no madeiro. Mesmo mediante dor, mediante escárnio e zombaria, ele teve a serenidade de continuar orando. Lucas, capítulo 23, versículo 34, foi registrado: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Yahushua agora é colocado no madeiro, no centro, simbolizando seu papel central na redenção da humanidade. Entendeu agora por que ele tinha que estar ali? No centro, no meio, né? Ali, simbolizando aquilo que ele veio fazer aqui nessa esfera terrena, simbolizando o seu verdadeiro papel na redenção da humanidade. Mesmo em sua agonia, Yahushua intercede pelos seus algozes, mostrando o seu amor e o seu perdão. O madeiro da redenção representa o amor sacrificial de Yahushua pela humanidade.
Pegou a visão, irmãos? Naquele madeiro havia algo simbólico tremendo, refletindo para a humanidade caída. Porque Rial, ele é tremendo. Ele não vai esmerar esforços para alcançar o perdido. Ele não vai esmerar esforço para levantar o caído, para consolar o abatido, para restaurar, para restituir tudo aquilo que foi tirado de nós. Olha que obra bonita está acontecendo nesses últimos dias da nossa história. Por que últimos dias, irmão Roberto? É só você dar uma olhada para o cenário. A Terra, a cada dia em passos largos, ela está numa escala de declínio para destruição. E foi demonstrado há mais de 2000 anos atrás o plano do resgate. E Yahshua se entregou voluntariamente para nos salvar. Seu sacrifício trouxe perdão e vida eterna a todos os que creem. Isso é importante, nós entendermos e nos agarrarmos com essa verdade. Com sua morte, Yahshua completou a obra da redenção, pagando o preço pelos nossos pecados, pelas nossas culpas. Sua declaração, está consumado, como ele falou, marca a vitória sobre o pecado e a morte. Após uma morte no madeiro, ressuscitou e assentou, e ascendeu aos céus. Ele está exaltado à direita de Yahweh, o nosso Abba Pai Todo-Poderoso e soberano sobre todas as coisas. Seu destino final é a exaltação, é a honra eterna ao lado do seu Pai. Por quê, irmão Roberto? Porque ele cumpriu o propósito. Ele ignorou, ele resistiu à dor, não foi covarde, não foi omisso, cumpriu tudo aquilo que estava determinado desde a fundação do século. Ele estava determinado, ele sabia que ele era o foco do desejo do Pai em resgate às almas perdidas. Então, eu falei para os irmãos aqui agora do símbolo, da simbologia do primeiro madeiro que estava no meio. O primeiro madeiro, ele simbolizava a redenção. Redenção, irmão Roberto, redenção. Redenção da humanidade, redenção dos pecadores arrependidos e voltando para o Abba Pai. O madeiro da decepção. Teve um madeiro também da decepção, irmão Roberto? Teve. Lembre-se que eram 3 madeiros. E o título da nossa guerreira é 3 madeiros. E com 3 madeiros e 3 destinos no Calvário. Lembre-se que o tema da nossa guerreira está pautado nessa fala. Agora eu vou falar do segundo madeiro. Tinham 3, eu falei que o primeiro madeiro, ele simbolizava a redenção. O segundo madeiro, irmão Roberto. O segundo madeiro, ele trazia uma representação de recepção. Nela morreu o malfeitor arrependido. Ele estava recíproco naquele último momento, naqueles últimos minutos que restava de vida. Então eu quero conjecturar, colocando esse madeiro como o madeiro da recepção. Ali estava o malfeitor arrependido, aceitou a oferta da salvação aos 45 do segundo tempo. E disse a Yahshua: Salvador, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu sua culpa, amados irmãos. E a inocência de Yahshua, eu sou culpado, eu realmente estou aqui nesse madeiro, mas ele não. Então ele reconhece a sua culpa,
mas reconhece também que Alcha era inocente. Em um ato de emonar, pediu a Alcha que se lembrasse dele no reino celestial. O madeiro da recepção nos mostra a benevolência de Ial para com os arrependidos. Não há como eu caminhar com Ialcha se eu não carregar um madeiro. Não há como você caminhar com Ialcha, bater no peito, dizer que é um Ialdim, que foi alcançado, foi resgatado, se você não carrega um madeiro de recepção, de gratidão, de alegria. Porque no ápice da nossa morte espiritual, houve-se uma oportunidade quando nós olhamos para um madeiro central que simboliza resgate, Roberto, redenção. E aí uma vez eu me aproximo desse madeiro, eu recebo também um madeiro e posso classificá-lo como um madeiro da recepção. Eu estou recípito, eu estou, convicto que eu preciso continuar minha caminhada levando esse madeiro que podemos, conjecturando, dizer madeiro da recepção. Estou recípito tudo aquilo que o Pai assim quer agregar para que nós possamos ter uma vida transformada. Então, esse madeiro chama madeiro da recepção. Vou falar agora do terceiro madeiro, o madeiro da rejeição. Nela morreu o malfeitor impenitente, orgulhoso. O malfeitor impenitente rejeitou a oferta de salvação. Um dos ladrões imitou a zombaria dos líderes religiosos e pediu que Alcha o salvasse daquele madeiro, mas com um tom de deboche, de ironia. Só você ler Lucas capítulo 23, verso 39, que diz: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Machia, salva-te a ti mesmo e a nós. Este malfeitor representa aqueles que rejeitam a salvação oferecida por Alcha. Sua incredulidade e zombaria refletem a dureza do coração humano que recusa a benevolência, o favor imerecido divino. O madeiro da rejeição nos lembra das consequências da incredulidade. Todos aqueles, irmãos, que manifestam incredulidade, todos aqueles que a cada dia não se conscientiza que o madeiro que eu e você precisamos continuar carregando é o madeiro da recepção e não o madeiro da rejeição. E o que tem, irmão Roberto, no madeiro da recepção? A Escritura vai dizer que quando eu tomo posse daquele madeiro, eu estou trazendo para mim a responsabilidade de se me transformar verdadeiramente num discípulo, num aluno. E sabe o que tem no madeiro da recepção? Muitas das vezes escárnio, muitas das vezes zombaria, muitas das vezes, irmãos, ingratidão, muitas das vezes dor, sofrimento, mas eu continuo carregando o meu madeiro da recepção, porque esse madeiro me faz entender que aquele madeiro central, ele está me dando a oportunidade de fazer essa ponte com aquele que pode me levar à presença do soberano Ial. Então eu me agarro com o madeiro da recepção e caminho olhando para o alvo, caminho olhando para o madeiro central, porque esse madeiro central é que está me dando a condição de estar conectado com ele até
eu conseguir colocar os meus pés na nova Canaã celestial. O madeiro da esquerda, irmão Roberto, é o madeiro da rejeição. Vem as lutas, as pessoas afastam do Criador. Vem as provações, vem as dificuldades. As pessoas já desanimam, já se entregam, se debandeiam, buscam facilidade. Nessa noite, meus irmãos, o Pai me traz até aqui, junto ao corpo da Querilar, para falar para você e falar para mim. 3 madeiros e 3 destinos no Calvário. E a minha pergunta é para cada um de nós: qual é o madeiro que você verdadeiramente tem carregado? Qual é o madeiro que verdadeiramente você tem se agarrado com ele? E mediante tudo o que tem acontecido na sua vida, mas você não tem negligenciado, continua agarrado nesse madeiro. Não tem dia bom, não tem dia ruim, não tem sol, não tem chuva, não tem dia, não tem noite, mas você está ali. Na abundância ou na escassez, você está ali. Sendo aprovado ou sendo rejeitado pelos homens, mas você está ali. Porque você está agarrado ao madeiro da recepção. Você entendeu, eu entendi que esse madeiro é um madeiro que me liga a Yahshua, e através de Yahshua eu consigo me conectar com o Abba Pai. Então precisamos entender essas coisas bem distintas. E nós sabemos que a Escritura vai dizer que aqueles que creem em Yahshua, eles não são condenados, eles são justificados. A rejeição de Yahshua resulta em separação eterna de Yahweh. A incredulidade impede a salvação e traz condenação. Provérbios capítulo 19, no verso 1, fala das consequências da rejeição. Vou ler para você. O homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz. Será quebrantado de repente, sem que haja cura. O que é isso, irmão Roberto? Será ceifado da terra, sem que ele perceba, e vai perder aquilo que foi lhe colocado como salvação. A rejeição persiste da oferta de salvação e leva à condenação eterna. O madeiro da rejeição serve como um aviso solene para todos que recusam a benevolência, o favor imerecido de Yahweh. Então precisamos dizer para nós qual é o madeiro que eu tenho levado. O madeiro da recepção, porque no madeiro nós morremos também. Morre o malfeitor arrependido. Morre o Roberto arrependido. Morre a Rosângela Oliveira arrependida. Morre o irmão Léo Boaventura arrependido, a irmã Lília arrependido. Porque é nesse madeiro, madeiro da recepção, que eu preciso ali morrer. Morrer pelos meus pecados, pelos feitos errados, errôneos no decorrer dessa trajetória. E disse aquele malfeitor, mas do madeiro da recepção: Yahshua, Salvador, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu sua culpa e a inocência de Yahshua. Em um ato de emuná, pediu a Yahshua que se lembrasse dele no reino celestial. O madeiro da recepção nos mostra a benevolência, o amor, o favor imerecido de Yahweh para com todos aqueles que se arrependem e se achegam a ele. Então, amados, nós sabemos
que a morte de Yahshua Mashiach, naquele madeiro. E por que colocaram ele no centro, irmão Roberto? Porque ali tinha uma mensagem subliminar para nós. Porque ele morreu no centro, irmão Roberto? Para unir-nos com ele. Eu vou ler o que diz Carta aos Hebreus para você no capítulo 2, no verso 14. Carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 14. Ele morreu no centro, irmão Roberto, morreu no centro ali, dando a oportunidade, quem está na direita e quem está na esquerda, para uma reconciliação. Porque está escrito, Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo de número 14. Porque assim como o Filho são participantes comuns de carne e sangue, também ele, de igual modo, participou das mesmas coisas para que, pela morte, destruísse aquele que tinha o poder da morte. Isto é o diabo. Quem tinha o poder da morte ali? O diabo. E Yahshua falou, eu vou fazer esse sacrifício, tanto para quem está na esquerda, tanto quem está na direita, se eles entenderem a mensagem, se eles conseguirem compreender porque eu estou no centro do Gálgata. Porque isso simboliza algo tremendo, oportunidade, tanto quem está na esquerda, tanto quem está na direita, a diferença vai fazer nas atitudes, na postura. E Yahshua se fez carne e sangue para unir-se a nós em nossa humanidade. Sua morte tornou possível essa união íntima com ele. Segundo, para salvar-nos. E nos dar como filhos ao Abba Pai. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 13. E outra vez, porém nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim. E aos filhos que Yahweh me deu. Aleluia. Era filho de Yahweh, mas naquele momento a responsabilidade de continuar cuidando daqueles filhos era de Yahshua, através daquele sacrifício que ele estava fazendo naquele madeiro. Yahshua morreu para nos salvar e nos tornar filhos de Yahweh. Sua morte nos garante a adoração como filhos e a nossa herança celestial. Terceiro, para destruir o poder de Satanás sobre a morte e nos livrar. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15 diz assim, para que pela morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Se ele não faz isso, eu e você estaríamos fritos. Yahshua morreu naquele madeiro ao lado de duas pessoas. O madeiro da direita, o madeiro da esquerda, o madeiro central, madeiro da redenção. Madeiro do lado direito, podemos dizer, madeiro da recepção. E o madeiro que estava à esquerda, madeiro da rejeição. Hoje, quantas pessoas têm agarrado ao madeiro da rejeição, têm tido a oportunidade de evoluir, de abrir a sua mente, de conhecer a verdade oculta de nós há muitos anos, pelo sistema religioso, os nomes sagrados foi nos dado a saber, porque não tem nada oculto a qual o Pai não traga à tona. Yahshua o Salvador, Yahshua o Mashiach, o Filho de Yahweh, que tira o pecado da humanidade. A morte de Yahshua quebrou o poder de Satanás, de Rassatã, e nos libertou do medo da morte, concedendo-nos a esperança da vida eterna. Quarto, para tornar-se nosso fiel sumo sacerdote. Tudo isso, irmão Roberto, estava ali naquele madeiro central. Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos,
para ser benevolente e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Ial, para expiar os pecados do povo. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo de número 17. E Yahshua, ao tornar-se semelhante a nós e sofrendo a morte, tornou-se nosso fiel sumo sacerdote, intercedendo por nós diante de Yahweh. Mais uma prova que só há um mediador. Quem é o mediador, irmão Roberto? Aquele que estava no centro do Gólgota. Aquele que estava, irmã Alba, no centro do Gólgota. Aqueles dois madeiros simboliza. Hoje você está aprendendo duas oportunidades de recepção e de rejeição. E nós temos aqui algo tremendo. Nós vemos um malfeitor que estava também na condição de morrer e perder a salvação. Mas quando ele olha para aquele madeiro que estava centralizado diante dos seus olhos, ele sabia que ali estava abrindo uma porta de oportunidade. E ele agora nos mostra que esse madeiro simbolizava um madeiro da recepção. Preciso estar recíproco às coisas de Yahweh, às coisas de Yahshua, seus ensinamentos, suas exortações, seus conselhos, suas advertências. Eu preciso estar recíproco, eu preciso estar agarrado ali no madeiro da recepção, tudo que vem do Pai, que muitas das vezes eu entendo do meu jeito, ou muitas das vezes fico contrariado. Eu preciso entender que quando eu estou agarrado ao madeiro da recepção, tudo que vem de Yahweh, eu preciso o glorificar. Quinto, que simbolizava ali, irmão Roberto, para nós, aquele madeiro, para nos livrar do poder da tentação. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo de número 18. Carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados também. Por ter sofrido e sido tentado, Yahshua está capacitado para nos ajudar em nossas tentações, oferecendo-nos força sobrenatural. E se estamos caminhando até aqui, podemos dizer como salmista, até aqui Yahshua tem nos ajudado, irmão Roberto. Até aqui Yahshua tem sido perfeito naquilo que ele tem agregado ao conceito das nossas vidas até a data presente. Então precisamos refletir com carinho nessa noite. Lembre-se do tema da nossa Querrilá: 3 madeiros, 3 destinos no Calvário. E isso se repete até os dias de hoje. Enquanto não aconteceu o maior evento da história, que creio que está às portas até pelas evidências, pelos acontecimentos, que está generalizado nesse mundo, nós sabemos que isso não vai demorar muito tempo, não. Então eu preciso acordar, despertar a cada manhã e lembrar que o meu madeiro é o madeiro da recepção. E tudo que vem do Abba, eu preciso estar recíproco. Tudo aquilo que o Abba determinar na minha vida, eu preciso estar recíproco. Eu preciso, você que está ouvindo essa mensagem, você que está ouvindo essa palavra, você que se sente fraco, você que se sente caído, levanta nessa noite e olha para o madeiro da direita. Olhe para o madeiro da direita e se identifique com o madeiro da direita, porque você precisa carregar esse madeiro. E uma vez você agarrado nesse madeiro da direita, centre o seu campo de visão no madeiro central, no madeiro que, através da morte do Mashiach, do ungido de Yahweh, ele está nos dando a oportunidade, não só a nós, a todos aqueles, para se redimir. A confissão e a emuná em Yahshua são os passos para receber
a salvação. O madeiro da recepção nos lembra que nunca é tarde para se arrepender e aceitar o favor imerecido de Ial. Então eu quero concluir a minha fala nessa noite, amados, dizendo que os 3 madeiros naquele Calvário nos oferecem um profundo panorama das escolhas e consequências eternas. Esses madeiros vão continuar lá, espiritualmente, para todos aqueles arrependidos, todos aqueles que querem alcançar o madeiro da redenção, mas precisa entender que tem que se agarrar com o madeiro da recepção. O madeiro da redenção mostra o amor e sacrifício de Yahshua, que morreu para nos salvar. O madeiro da rejeição adverte contra a dureza de coração e a recusa do favor imerecido divino. O madeiro da recepção nos encoraja a conhecer nossos pecados e arrepender-nos e receber o favor imerecido, a salvação. E podemos, conjecturando aqui, fazer 3 diagnósticos desse cenário, 3 destinos. Aqui reside uma questão para que nós viemos refletir. Yahshua, após sua morte no madeiro, ressuscitou e ascendeu ao Chamaim, ao céu. Ele está exaltado à direita do nosso Abba Pai e soberano sobre todas as coisas. Seu destino final é a exaltação, é a honra eterna ao lado do Pai. O malfeitor arrependido, irmão Roberto, que estava no madeiro que nós identificamos e podemos chamar que o madeiro da recepção, recebeu a promessa de Yahshua de estar com ele no paraíso, indicando o seu destino de vida eterna ao lado de Yahshua. O madeiro da rejeição, o pecador, o malfeitor impenitente, rejeitou a oportunidade, preferindo a condenação eterna. Lembre-se que a escolha sempre será nossa. A escolha sempre será nossa. Esse cenário vai estar sempre se apresentando na frente das pessoas. E é cada um de nós, Roberto. Quando eu fecho meus olhos, eu vejo ali o Gólgota. E vejo ali aquele cenário, aqueles 3 madeiros. E eu, nessa noite, ouvindo essa mensagem, eu posso me identificar em que madeiro eu estou pregado. Em que madeiro, irmã Eli, nós estamos pregados? O na direita ou da esquerda? O madeiro da recepção ou o madeiro da esquerda? Porque teve muita gente que no começo até preferiu o madeiro da recepção, mas com o decorrer da sua caminhada, das lutas, desceram do madeiro da recepção e agora se agarraram com o madeiro da rejeição. Tudo que vem do Abba, tudo que vem do alto, de um jeitinho ou de um outro, vai rejeitando as coisas do nosso Abba Pai. Lembremos-nos das consequências da rejeição e sejamos instrumentos de Ial para alcançar os perdidos. Sigamos o exemplo, não sigamos, melhor dizendo, o exemplo do malfeitor, que não se arrependeu, mas sigamos o exemplo do malfeitor arrependido, confiando na benevolência, no amor do Pai, incalculável, difícil de expressão, e graça de Yahshua para a nossa salvação. Essa é a nossa fala da noite, essa é a nossa porção. Essa
é a nossa paraxá, que o Pai assim colocou no nosso coração para estar compartilhando com cada amados irmãos. E para finalizar, pega uma caneta e um papel, escreva o que eu vou falar para você aqui agora. 7 razões porque Yahushua tinha de morrer, revelada em Carta aos Hebreus. Eu já falei, mas para você de vez em quando lá e dar uma olhada. A primeira, para provar a morte para cada homem. Para provar a morte para cada homem. Segundo, irmão Roberto, para conduzir muitas almas à presença do Abba. A terceira, para unir-nos com ele. A quarta, irmão Roberto, para salvar-nos como seus irmãos. Quinto, para destruir o poder de Satanás sobre a morte e nos livrar. Sexto, irmão Roberto, para tornar-se nosso fiel sumo sacerdote. E a sétima, irmão Roberto, para nos livrar do poder da tentação. Então, vou falar mais uma vez para todos. Você escreva aí. Escreva aí, porque eu já escrevi aqui, por isso que eu estou recapitulando para você. Primeiro, irmão Roberto, por que aquele Calvário, por que aquele madeiro estava no meio? Para provar a morte para cada homem. Estava no meio. E tanto à direita, tanto à esquerda, as oportunidades eram as mesmas. Só que no decorrer da nossa fala, identificamos que o madeiro central significava redenção. O madeiro da direita significava recepção, oportunidade. O madeiro da esquerda, rejeição, destruição. Então, o primeiro, Carta aos Hebreus nos revela tudo isso, no capítulo 2. Para provar a morte para cada homem. Segundo, irmão Roberto, para conduzir muitas almas à presença de Yahweh. Terceiro, irmão Roberto, para ungir-nos com ele, para nos unirmos, para nos ungirmos com ele, para salvar-nos como seus irmãos eleitos e filhos por adoção e levar até a presença do Abba Pai. E isso vai se materializar diante do Chamaim. É só você ler Carta Apocalíptica, capítulo 14. Só você ler lá. Quarto, para salvar-nos como seus irmãos e como filhos de adoção e levar-nos à presença do nosso Abba Pai. Quinto, irmão Roberto, para destruir o poder de Satanás sobre a morte e nos livrar. Sexto, irmão Roberto, para tornar-se nosso fiel sumo sacerdote. Quem é o nosso mediador, irmão Roberto? É o nosso fiel sumo sacerdote. Yahweh dos exércitos através de Yahushua Mashiach. Ninguém chega a Yahweh se não for através de Yahushua. Através do quebrantamento, através da verdade, da sinceridade, da pureza. Então escreveu aí, sexto, para nos tornar-se nosso fiel sumo sacerdote. E o sétimo, irmão Roberto, para nos livrar do poder da tentação. Tudo isso estava lá naquele madeiro central. Lá no Gólgota. À direita, ele permite uma oportunidade que identificamos, conjecturando, e chamamos de madeiro da oportunidade. O madeiro da recepção. Eu estou recíproco, irmão Roberto, a ouvir a palavra. Eu estou recíproco, irmão Roberto, a ouvir os ensinamentos. Eu estou recíproco a cumprir, com todas as minhas limitações, a vontade do soberano Yahweh. Eu estou recíproco. Passar por tribulações, por aflições, tudo pelaquilo que Yahushua fez naquele madeiro.
centralizando tudo isso que eu te falei aqui agora. E nós vamos conseguir em nome de Yahshua Mashiach, porque o amor do Pai é maior sobre cada um de nós. Então queremos orar nessa noite para aqueles que por algum momento desceu no madeiro da recepção e tem se agarrado com o madeiro da rejeição. O madeiro da recepção, você abandona os vínculos religiosos, a religiosidade, os padrões formatados pelo sistema religioso. O madeiro da direita significa receber vinho novo. O madeiro da direita, irmão Celso, irmã Alba, representa receber vestes novas. O madeiro da direita simboliza e faz-nos entender que precisamos renovar o nosso entendimento para que possamos experimentar qual é a boa e perfeita, agradável vontade de Yahweh na nossa vida. O madeiro da direita, da recepção, me faz abandonar os vícios, as questões que me afastam da verdadeira comunhão através do Ruach Kadosh. Quando eu me agarro ao madeiro da direita, o madeiro da recepção, eu estou dizendo para mim e para o meu ser que eu estou dando toda a oportunidade, 100% de liberdade, para que o Ruach Kadosh trabalhe na minha vida, me transforme, me mude, me torne uma pessoa melhor, me torne uma pessoa simples, humilde, justa. Quando eu aceito o madeiro da recepção, eu estou dizendo, Abba, continue trabalhando no meu caráter, continue trabalhando, Abba, na minha limitação, nas minhas fraquezas, porque eu estou recíproco a receber tudo que através daquele madeiro central, onde ali estava Yahshua Mashiach, ele demonstrou por minha vida e por cada um de nós. E que eu e você possamos continuar carregando o madeiro da recepção até o nosso dia, o nosso último dia de alento na face dessa terra. Vou orar ao Pai para que a cada um de nós que se identificamos com essa fala, com essa mensagem muito simples, singela, mas de um poder tremendo, porque o poder não está nas palavras do irmão Roberto, o poder está nas palavras do nosso Abba Pai, que foi nos revelado através desse canal, dessa pessoa simples aqui que vos fala. O poder nunca está naquele que fala, o poder é estar naquele que deixa e ao falar por si. Que o Eterno te abençoe, que ao dos exércitos venha te conscientizar cada dia, que a oportunidade é para todos, tanto quem está na direita, tanto quem está na esquerda. Yahshua é a ponte, ele pode pegar na mão de quem está na esquerda e pode também pegar na mão de quem está na direita e vice-versa. Esses madeiros, a qual a temática da nossa Kehillah foi falada nesta noite, é para que nós tenhamos compreensão dessa verdade. 3 madeiros e 3 destinos no Calvário. Yahshua está junto do seu Abba, do nosso Abba. Yahshua está lá, feliz, transbordante de alegria e de gozo, sabendo que ele fez o seu papel, cumpriu-se a sua missão. O moço que foi pregado no madeiro da recepção, entendo eu que está em
num estado de inércia espiritual, sendo cuidado, aguardando a ressurreição. Não tenho dúvida que ele deve estar no estágio intermediário, aguardando o tocar da trombeta. Por que, irmão Roberto? Porque ele estava sobre o madeiro da recepção. Ele olhou para Yalcha e falou: "Ô, Yalcha, lembra de mim quando tu entras no teu reino?" E Yalcha falou: "Reino não, meu filho, reino não, mas ainda hoje estarás comigo no paraíso." Por que reino não, irmão Roberto? O reino é outra história. O reino não é assim não, irmão. "Ah, eu aceitei Yalcha, estou em Yalcha, vou para o reino." Não. O reino é outra história. O reino você tem que batalhar. O reino você tem que esmerar. O reino você tem que se fazer por merecedor. Salvação não. Salvação está aí. Através dessa mensagem você entendeu que a salvação é um dom gratuito de através de Yalcha. Não importa qual lado que você esteja, se esteja na direita ou se esteja na esquerda, a decisão é sua. O moço da direita, a qual identificamos e chamamos o madeiro da recepção, se deu bem. Está no paraíso, aguardando o ouvir da trombeta, e irá ressuscitar dentre os mortos. E o madeiro da rejeição, nós temos uma ideia. Nós temos uma ideia, infelizmente, aonde essa pessoa está. Mas ele que decidiu assim. Zombou, escarneceu. Aquele moço que estava no madeiro da recepção falou para ainda: "Ô, rapaz, você que está no madeiro da rejeição, nem estando aí nessa situação, você não teme a Ial?" Porque tem muita gente que está preso sob o madeiro da rejeição e continua escarnecendo, não temendo a Ial, jogando as suas oportunidades de cada dia de vida por terra. Mas eu louvo a Ial pela Querrilar do Mashiach, a qual nos alcançou, a qual tem nos redimido de todos os males e nos trabalhando, nos preparando para esse encontro real um dia nas alturas. Que você possa ter sido alimentado com essa fala singela, mas de grande valia. Desejo uma noite de paz, uma noite de sono reparador, que o Pai derrame das suas benevolências na sua vida, na sua casa, e que você continue firme, carregando o madeiro da recepção. De forma nenhuma, nunca deixe o madeiro da recepção para querer viver um momento no madeiro da rejeição. Beijo no seu coração, continue carregando o madeiro da recepção, mas com os olhos fitos no madeiro da redenção, que é Yalcha Mashiach. Yalcha tem que estar no centro. Ele é a ponte entre Ial e os homens a Ial. Beijo no coração, obrigado pela sua companhia, essa família linda que a cada dia a gente tem mais estima, mais carinho, mais respeito. Louva Ial pela sua vida, pela sua sede, pela sua fome, pelo seu crescimento espiritual. É porque é assim que nós vamos caminhando junto e nos aperfeiçoando. O Pai é bom com cada um de nós em todo o tempo, amados irmãos. Nunca esqueça disso. O Pai, Ele é bom com cada um de nós em todo o tempo que estivermos aqui nessa esfera terrena. Forte abraço, beijo no coração e termino a minha fala dizendo até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Abba Pai nos permitir. A Emonar de Al e Yalcha, os amados irmãos.